Há histórias no folclore brasileiro que não falam apenas de morte, mas de algo ainda mais perturbador: a impossibilidade de morrer. Em vilarejos antigos, zonas rurais e relatos que atravessam séculos, surge a figura do corpo seco, um ser condenado a vagar entre o mundo dos vivos e dos mortos, rejeitado pela terra, pelo céu e até pelo inferno. Não é apenas uma lenda, é um aviso que atravessou gerações. Diferente de fantasmas comuns, o corpo seco não morreu de forma natural nem violenta. Ele teria sido punido ainda em vida por atos considerados imperdoáveis, especialmente crimes contra os próprios pais ou a negação absoluta da fé. Segundo os relatos, quando esse homem finalmente morre, seu corpo não se decompõe, não apodrece e não encontra descanso, tornando-se algo seco, rígido e abandonado pela própria morte. O mais inquietante é que essa maldição não surge como um castigo imediato. Ela se manifesta lentamente, quase como se o mundo estivesse esperando o momento certo para rejeitar aquele corpo. Pessoas afirmam que, ao tentar enterrar o corpo seco, a terra simplesmente o expulsa. O solo se fecha por alguns instantes, mas logo se abre novamente, como se recusasse aceitá-lo, deixando o cadáver exposto. Esses relatos não aparecem isolados. Eles se repetem em diferentes regiões do Brasil, especialmente no interior, sempre acompanhados de silêncio, medo e um detalhe comum: ninguém permanece por muito tempo perto do local onde o corpo seco foi visto. Há algo errado naquela presença, algo que provoca desconforto imediato, como se o corpo ainda estivesse consciente de sua própria condenação. Em muitas versões da lenda, o corpo seco não permanece imóvel. Testemunhas afirmam que ele anda lentamente, com movimentos duros e irregulares, como se cada passo exigisse esforço. Não corre, não ataca de imediato, apenas se aproxima. O medo não vem da ação, mas da certeza de que aquela coisa não deveria estar ali. O simples contato visual já seria suficiente para causar febre, desorientação e pesadelos recorrentes. Alguns relatos descrevem que o corpo seco evita locais iluminados e surge principalmente ao entardecer ou durante a madrugada. Ele é visto próximo a estradas de terra, cemitérios abandonados e antigas propriedades rurais. O silêncio acompanha sua presença, como se insetos, animais e até o vento cessassem por alguns instantes. É nesse vazio que as pessoas percebem que não estão sozinhas. Há histórias ainda mais perturbadoras envolvendo tentativas de aprisionar ou destruir o corpo seco. Diz-se que fogo não o consome por completo, que lâminas não o ferem como um corpo comum, e que orações, quando feitas sem convicção, simplesmente não surtem efeito. Ele não reage com dor, apenas observa, como se estivesse condenado a existir sem qualquer possibilidade de libertação. Em comunidades antigas, o medo do corpo seco não estava ligado apenas à criatura em si, mas ao que ela representava. Pais usavam a lenda como alerta moral, um exemplo extremo das consequências da crueldade e da quebra de laços familiares. Não era apenas um monstro, mas a personificação de uma punição absoluta, algo que permanecia mesmo depois da morte. Com o passar do tempo, a figura do corpo seco deixou de ser apenas um aviso moral e passou a se misturar com relatos considerados reais. Em registros orais, moradores afirmam ter encontrado corpos ressecados em áreas isoladas, sem sinais claros de decomposição, exalando um odor estranho e persistente. O aspecto não era de morte recente, mas também não correspondia a um cadáver antigo, como se o tempo tivesse parado apenas para aquele corpo. Há relatos de pessoas que tentaram ajudar, acreditando tratar-se de alguém abandonado ou doente. Aproximaram-se, tocaram a pele rígida e fria e imediatamente sentiram um mal-estar intenso. Alguns descrevem tontura, náusea e uma sensação de angústia profunda, como se algo estivesse errado em um nível impossível de explicar.
Pouco depois, sonhos recorrentes começaram a surgir, sempre com a mesma figura observando em silêncio. Em certas versões, o corpo seco não fala, não grita e não implora. Sua presença é marcada pela ausência de reação humana. Ele apenas permanece ali, olhando, esperando. Essa passividade aumenta o medo, pois não há ameaça clara, apenas a certeza de que aquele encontro deixou algo para trás. Muitos dizem que, após vê-lo, passaram a evitar estradas, trilhas e caminhos que antes pareciam comuns. O mais inquietante é que ninguém consegue apontar com precisão o destino do corpo seco. Ele desaparece sem deixar vestígios, reaparecendo semanas ou anos depois em outro lugar. Não há túmulo definitivo, não há registro oficial, apenas histórias que se repetem com detalhes assustadoramente semelhantes, como se a lenda estivesse sendo constantemente reencenada no mundo real. Com o avanço da urbanização, muitos acreditaram que histórias como a do corpo seco desapareceriam junto com o isolamento das zonas rurais. No entanto, relatos mais recentes indicam o contrário. Há testemunhos modernos de pessoas que afirmam ter visto figuras ressecadas em terrenos baldios, construções abandonadas e até nas periferias de grandes cidades, sempre em locais esquecidos e fora do fluxo cotidiano. Esses encontros modernos seguem o mesmo padrão descrito nos relatos antigos. O corpo parece rígido demais para estar vivo, seco demais para estar morto. Não há sinais claros de violência recente, nem explicação plausível para sua condição. Autoridades raramente são envolvidas, e quando são, os registros desaparecem ou são classificados como ocorrências inconclusivas, alimentando ainda mais o mistério. Algumas versões da lenda afirmam que o corpo seco não vaga sem propósito. Ele seria atraído por lugares onde há abandono, culpa ou sofrimento acumulado, como se fosse um reflexo físico de algo que foi rejeitado pela sociedade. Essa ideia reforça o desconforto, pois sugere que sua presença não é aleatória, mas consequência direta de ambientes e atitudes humanas. O silêncio em torno desses casos é quase tão perturbador quanto os relatos em si. Poucos falam abertamente sobre o que viram, e quando falam, o fazem em tom baixo, evitando detalhes. Há um medo evidente de nomear a experiência, como se dar forma às palavras pudesse chamar novamente aquilo que foi visto apenas uma vez. Em algumas regiões, a lenda do corpo seco é tratada com um cuidado quase ritualístico. Pessoas mais velhas evitam pronunciar o nome em voz alta, preferindo referências indiretas, como se isso diminuísse a chance de atrair sua atenção. Há quem afirme que pensar demais sobre o corpo seco já seria suficiente para provocar sonhos perturbadores e uma sensação constante de estar sendo observado. Esses relatos reforçam a ideia de que o corpo seco não representa apenas um corpo condenado, mas um estado de existência. Ele simboliza alguém que rompeu vínculos tão profundos que nem a morte o aceita. Essa interpretação transforma a lenda em algo ainda mais pesado, pois sugere que o castigo não termina com o fim da vida, mas se estende indefinidamente, sem julgamento final ou possibilidade de redenção. Há histórias de tentativas extremas para encerrar essa condenação. Rezas feitas durante dias, rituais improvisados, cruzes fincadas no chão e até enterros secretos realizados à noite. Nada parece definitivo. O corpo seco desaparece, mas não é considerado resolvido. A sensação que permanece é a de adiamento, como se o problema tivesse sido apenas empurrado para outro lugar. Talvez o aspecto mais perturbador da lenda seja a ausência de um desfecho claro. Não há relato confiável de alguém que tenha libertado um corpo seco ou encerrado sua existência. Ele simplesmente continua surgindo, atravessando gerações, alimentado pelo medo, pela culpa e pelo silêncio coletivo que envolve sua história.
Com o tempo, a lenda do corpo seco passou a ser interpretada também como um reflexo do medo coletivo de ser esquecido. Diferente de outros seres do folclore, ele não assombra para se vingar nem para assustar deliberadamente. Sua existência parece ligada à rejeição absoluta, ao abandono completo por tudo aquilo que deveria acolher um corpo após a morte. É essa solidão extrema que torna sua presença tão desconfortável. Alguns estudiosos do folclore apontam que a imagem do corpo seco pode ter surgido a partir de enterros mal realizados, doenças desconhecidas ou corpos encontrados em estado incomum de conservação. No entanto, mesmo essas explicações falham em justificar o padrão repetitivo dos relatos, a semelhança das descrições e o impacto psicológico profundo deixado em quem afirma ter visto essa figura. Há quem diga que o verdadeiro medo não está no corpo seco em si, mas na ideia que ele carrega. A possibilidade de que certas atitudes em vida possam resultar em uma existência sem fim, sem descanso e sem pertencimento. Essa interpretação faz com que a lenda atravesse o tempo, adaptando-se a diferentes épocas, mas mantendo o mesmo peso simbólico. Quando a noite cai e o silêncio se instala em lugares afastados, muitos ainda evitam certos caminhos, não por acreditarem cegamente na lenda, mas porque algo nela parece plausível demais. Como se o corpo seco fosse menos uma história antiga e mais um lembrete inquietante de que nem toda morte significa o fim. Em muitas comunidades, o corpo seco não é lembrado apenas como uma entidade folclórica, mas como algo que ainda pode ser encontrado. Pessoas afirmam que, ao caminhar por trilhas antigas ou estradas pouco usadas, sentem um cheiro seco e metálico no ar, seguido de uma sensação súbita de desconforto. Não veem nada de imediato, mas sabem que algo esteve ali momentos antes, como se o lugar tivesse sido marcado por uma presença errada. O silêncio que acompanha esses relatos é sempre o mesmo. Não há gritos, correria ou pânico explícito. Há apenas a decisão imediata de ir embora e nunca mais voltar. Muitos dizem que, ao se afastarem, tiveram a impressão clara de que não estavam sozinhos, mesmo sem olhar para trás. É como se o corpo seco observasse a distância, imóvel, aguardando até que o espaço voltasse a ficar vazio. A ausência de provas concretas mantém a lenda viva. Não há fotografias confiáveis, registros oficiais ou documentos públicos que expliquem esses encontros. Tudo o que existe são relatos fragmentados, transmitidos em voz baixa e sempre acompanhados de um pedido implícito para que a história não seja levada adiante. Esse silêncio coletivo acaba funcionando como parte da própria maldição. Talvez seja exatamente isso que torna o corpo seco tão perturbador. Ele não precisa se mostrar com frequência, nem deixar rastros evidentes. Basta a possibilidade de sua existência para alterar comportamentos, criar medo e transformar lugares comuns em territórios evitados. Enquanto houver espaços esquecidos e histórias não contadas, a lenda continuará encontrando onde existir. O corpo seco permanece como uma das figuras mais perturbadoras do folclore brasileiro, justamente porque nunca oferece alívio. Não há lição clara, não há redenção confirmada e não existe um fim definitivo. Ele surge como um erro que continua existindo, um corpo rejeitado por tudo aquilo que deveria encerrá-lo. Essa ausência de conclusão é o que faz a lenda resistir ao tempo. Talvez o medo que ela provoca não esteja apenas na criatura, mas na ideia de que certos atos rompem vínculos de forma irreversível. O corpo seco não persegue, não grita e não implora. Ele apenas existe, condenado a permanecer onde não deveria haver ninguém. É essa presença silenciosa que transforma a lenda em algo tão difícil de esquecer. Mesmo hoje, em um mundo cercado por registros, câmeras e explicações rápidas, histórias como essa continuam surgindo.
Pessoas evitam caminhos, terrenos e lugares que não parecem perigosos à primeira vista, mas que carregam um peso difícil de explicar. Não é superstição pura, é a sensação de que algo ali não foi encerrado corretamente. Se o corpo seco é apenas uma construção do medo coletivo ou a lembrança distorcida de acontecimentos reais, talvez nunca saibamos. O que permanece é o desconforto, porque no fundo, a lenda não fala sobre monstros, mas sobre abandono, culpa e a possibilidade inquietante de que nem toda morte represente um fim. E enquanto existirem histórias sussurradas, lugares esquecidos e silêncios que ninguém consegue explicar, o corpo seco continuará caminhando entre o que deveria estar morto e o que nunca foi realmente enterrado. Se essa história te fez pensar ou trouxe alguma lembrança estranha, deixe nos comentários. Há relatos que só fazem sentido quando são compartilhados. Inscreva-se no Arquivos do Brasil e acompanhe outros arquivos do nosso folclore que permanecem até hoje nunca explicados.